eu estou em contato ali com o Giuseppe Giannino, que é ex-diretor de Tecnologia da Informação do TSE. Durante 15 anos, ele ocupou essa função dentro do Tribunal Eleitoral e é um dos criadores do projeto de engenharia da urna eletrônica. Justamente para entender um pouco dentro desse relatório que traz o PL, né, o que significa isso exatamente, se isso tem algum pé na realidade, apesar do advogado do PL, durante a coletiva, ter dito a seguinte frase: isso não quer dizer que ocorreu fraude. O advogado do PL diz isso, mas entra com um recurso, apresenta aí uma petição junto ao TSE. O Giuseppe Giannino, que está elaborando uma nota, porque justamente tem muita gente querendo consultá-lo para entender o que significa todas essas questões de identificação de urna, etc., ele diz que a urna tem certificados digitais dentro de cada equipamento. Todos esses logs que o PL diz que são inconsistentes são assinados por cada urna eletrônica com seus respectivos certificados digitais. E aí ele diz, isso os identifica de forma irrefutável. Eu fui mesária, já disse isso aqui algumas vezes. E quando a gente vai entregar a urna, a gente tem que entregar a urna, recebe um comprovante que a gente entregou aquela urna, juntamente com o boletim de urnas, 3 cópias para o TRE, outra cópia para ficar na porta, né, para divulgação, etc. E naquele recibo, a gente tem que anotar justamente o número da urna e o número de patrimônio. Então, quando eu entrego, e são números diferentes, tá? Número de patrimônio, que é isso que também o Valdemar da Costa Neto diz que são números iguais. Número de patrimônio, muitas vezes as empresas colocam nos equipamentos que ela compra, até para ela ter controle de que equipamento está, que não está, ou se está por ali, quanto tempo está por ali, é uma forma de controle das empresas. O número da urna é outra. Chama atenção porque os números de urna, né, identificado por cada boletim, o relatório do PL não fala sobre esses benditos boletins de urna, que supostamente daria para identificar, a urna que está dizendo que é tal, ou que não está identificada, tem consistência X, Y, Z, mas eles não falam sobre esse assunto, falam só sobre essa questão das urnas, do patrimônio, número de patrimônio. E aí, um outro cientista de dados publicou nas redes sociais, vou até subir aqui na tela para a gente acompanhar, ele falando sobre esses códigos, né, que eu acho que também é outra estratégia do PL de colocar números muito fora do costume das pessoas, né, falar sobre dados, né, números de computador, parece uma coisa muito distante das pessoas. As pessoas têm aversão até ao computador, imagine a esse tipo de código, né? E aqui o Marcelo Oliveira, como eu disse, cientista de dados, ele diz sobre o relatório do PL. Primeiramente, realmente há um problema nos logs das máquinas antigas. O campo ID, UE, que quer dizer identificação de urna, né, identidade da urna, está mostrando o número XYZ, que ele coloca aqui, que é esse número que é apresentado pelo PL, provavelmente um valor padrão não inicializado. E aí ele segue, na sequência aqui, com outro tweet, ele diz, mas esse ID é somente um número interno, de uma urna somente, né? Tem diversos outros campos que o PL também apresenta, todos presentes no boletim de urna, que estão disponíveis no log, como município, zona de sessão, né, local de votação, código de carga, ID de mídia da carga, e um conjunto deles ali, formando uma chave única, segundo ele. Então, a gente às vezes trata sobre isso de forma parecendo muito difícil de compreensão, né, porque são muitos números e são códigos. Para a massa, isso pode parecer, não tem identidade, a urna não está aparecendo direito, mesmo número para tudo. Principalmente para os bolsonaristas lá, né? Não, eles vão usar isso bastante. Tem o mesmo número para tudo, mas quando você vai olhar os demais dados, a gente percebe que isso vai bater e vai voltar, ou seja, essa ação vai bater e vai falar, E, além disso, eu conversei também com o doutor Ricardo Penteado, advogado eleitoral, já participou de diversas campanhas presidenciais, falou, o que significa isso tudo? Isso tem algum pé? Porque ele está falando de urnas que já foram utilizadas. Então, quer dizer que as urnas anteriores não valiam, não tinham segurança? Né? E ele diz, Daiane, todas as urnas têm um determinado número. Isso não quer dizer que ela não tem segurança. É como também, no momento que a gente fazia votação em lona, no papel. As lonas também não tinham identidade. Ninguém podia todo mundo trocar aquele saco lá e botar outro. Elas não tinham essa identificação. O que valia era o que estava dentro da urna, no caso, as cédulas. Neste caso, o mesmo vale também, segundo o próprio Ricardo Penteado. Ele falou, não analisei o relatório do PL, o que eles apresentaram, mas do ponto de vista prático, isso acaba não tendo muito pé. E do ponto de vista jurídico, esse tempo que o PL demorou para fazer essa apresentação acaba também se perdendo, porque você tem todo um processo feito num período dentro da eleição, após a eleição, eles deveriam ter apresentado isso logo que terminou a eleição. Não, eles demoram quase um mês, praticamente, né? Contando hoje é dia 22, para apresentar uma contestação de um processo que eles poderiam ter apresentado antes, já que esse era um problema que já estaria no primeiro turno, como apontou o Alexandre de Moraes. Então, a gente vai tentar, no decorrer aí dos outros programas, a gente está até tentando uma entrevista com o Giuseppe, justamente para entrar nesses esclarecimentos, porque, do ponto de vista científico, a Terra é redonda, mas para os bolsonaristas, como você diz, ela pode ser plana, né, Giuseppe?
Exato. Não, excelente aqui uma aula sobre desmontando, né, o que o Valdemar e os assessores ali trouxeram. Inclusive, o detalhamento que você trouxe aqui mostra por que o Valdemar fugiu da entrevista coletiva. Por que ele não quis responder perguntas? Porque foi muito vago o que ele trouxe. Inclusive, ele diz, né, não dá, nessas urnas não dá para se ter certeza se o resultado dos votos, etc., foi correto. Mas aí eles dizem que o Bolsonaro venceu a eleição. Então, como é possível, né? Se não dá para ter certeza, você não sabe se foi Bolsonaro ou se foi Lula. Então, tá aí. É por isso que o Valdemar Costa Neto praticamente saiu fugido daquela, não dá para dizer que é coletiva, né? Foi de uma apresentação mesmo, não quis responder perguntas porque ele não tem as respostas, né? Tudo isso não tem pé nem cabeça.